Pergunta enviada lá no nosso perfil do Instagram. Trabalho há 6 anos na mesma associação, sem férias, sem carteira, com 1.000 placas, sem contrato. Isso gera vínculo trabalhista? A gente vai tentar aqui juntos responder essa pergunta diante de 2 parâmetros. Um é trabalhar na associação, grave, trabalhar na associação, e outro é trabalhar para a associação. E a gente vai tentar, ao final disso tudo, verificar se essa pessoa, ela tem vínculo trabalhista com essa associação ou não, tá certo? Então vamos lá. Para a gente verificar se nessa relação comercial entre vendedor, consultor e associação, essa relação gera ou pode gerar um vínculo trabalhista, a gente precisa analisar algumas coisas, né? E esses pré-requisitos têm que ser acompanhados, eles não podem ser únicos, tá? Bom, se eu trabalho em uma associação, se eu trabalho dentro da associação, como gestor, como vendedor, como no sinistro, como consultor, eu sou o vendedor por telefone, eu vendo lá, bato as minhas metas, né? Mesmo que eu trabalhe dentro da associação e tenha uma pessoa jurídica, uma MEI, e receba por ela, se eu trabalho dentro da associação, dentro dessas regras que eu vou colocar, mesmo que eu seja uma empresa, todo mês eu emito uma nota fiscal, você tem vínculo trabalhista. É o que a Justiça do Trabalho chama de pejotização da relação entre funcionário e empresa. Por mais que eu tenha uma empresa prestando serviço para outra empresa lá dentro, você quebra a pejotização e reconhece o vínculo, tá bom? Então, se eu trabalho em uma associação como gestor, como vendedor, vendo pelo telefone, vendo pela internet, vendo pelo WhatsApp dentro da associação, isso pode ser reconhecido porque estão presentes alguns pré-requisitos dessa relação de trabalho. Vamos lá. Isso está no artigo 3º da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, que define parâmetros para reconhecer esse vínculo. Vamos lá. Primeiro, pessoalidade. Você presta o serviço pessoalmente. Eu, Júlio, todo dia, toda segunda a sexta, vou lá, eu mesmo. Eu posso mandar outra pessoa no meu lugar? Não. Eu que tenho que ir. Eu, Júlio, vou lá, presto serviço lá para aquela associação. Eu não posso mandar, eu não posso substituir, sou eu. Então chama-se pessoalidade. Segundo pré-requisito é a habitualidade, o que é habitual, o que é contínuo, cotidiano. Então você vai na associação de segunda a sexta, de 8 às 18, trabalha como vendedor lá, entra no telefone e vende, olha, você quer comprar proteção? Você já tem seguro? Você vai lá, então habitualmente, a habitualidade você vai lá. Você trabalha de segunda a sexta no horário comercial, ou só à tarde, ou só pela manhã, e olha, é interessante, hein? A jurisprudência na Justiça do Trabalho diz que quando você trabalha mais do que 2 dias, 3 dias ou mais, habitualmente numa empresa, isso gera vínculo. Isso começou com aquela discussão sobre empregada doméstica. Ela vinha 2 dias fazer faxina, não gera vínculo. Se ela vier 3, gera vínculo. 3 dias durante a semana habituais gera vínculo trabalhista. Então, se você vai na associação por 3 dias ou mais de forma habitual, gera vínculo trabalhista. Onerosidade, né? Ou seja, eu recebo remuneração pelo meu trabalho. Todo mês eu sou remunerado para ir na associação, dentro da associação, estou falando primeiro dentro da associação, para fazer vendas, né? Então, daqui a pouco eu vou falar a diferença entre trabalhar na associação e para a associação. Subordinação, próximo pré-requisito. Eu recebo ordens. Eu tenho lá dentro da associação um chefe, um gerente, eu tenho horário, eu tenho meta, eu tenho chefe, tenho supervisor, tenho fiscalização, estou sujeito à direção daquela associação e aí então você teria vínculo trabalhista. Então, nesse caso que o rapaz mandou, se ele está 6 anos trabalhando na mesma associação, sem carteira, sem férias, sem contrato, esses elementos podem ser compatíveis com a ideia dessa relação de emprego, né? Então, isso tem que ser analisado com base nessas informações. Agora vamos falar o seguinte, eu trabalho para uma associação. Eu, Júlio, sou consultor da associação X, mas eu estou aqui na minha casa, eu pego meu telefone, eu ligo para meus amigos, você tem seguro? Não. Você tem proteção? Não. Ah, faz comigo. Você quer indicar alguém? Me dá aí o telefone, eu vou ligar. Eu vou falar com essa pessoa, ô fulano tal, tudo bem, aqui é o Júlio. O João me deu o seu telefone, você também não tem seguro, ele já fez comigo, quer fazer proteção. E aí é diferente.
Você trabalha na rua, na sua casa ou no seu próprio escritório, que não é o da associação. Você vende proteção como consultor, eu chamado freelancer. Você tem meta para ganho ou prêmio, mas você responde a você mesmo. Você não tem horário. Tem consultor que trabalha de noite, tem consultor que trabalha de tarde, tem consultor que trabalha de dia. A forma de trabalhar é sua. Você manda e-mail, você manda mensagem, você liga, você vai na casa da pessoa, você põe um birô na praça. Ou seja, você trabalha para uma associação, mas você é um consultor independente. Aí você não estará presente o reconhecimento do vínculo trabalhista. Por exemplo, pessoalidade. Sim, sou eu que trabalho. Mas tanto faz ser o Júlio ou eu colocar minha mulher para vender, o beneficiário seria eu mesmo, né? A habitualidade, a não eventualidade. Não, eu não trabalho de forma contínua e regular. Eu trabalho no horário que eu achar melhor. Eu fiz uma entrevista aqui com uma consultora e ela falou, olha, eu tenho consultoras minhas que elas trabalham de noite. Depois das 18 horas, que é a hora que o pessoal chega, ela começa a ligar para as pessoas. Então eu não tenho essa habitualidade de horário, de dias. Eu não tenho obrigação de trabalhar de 8 às 18, independente. Eu posso ter 10 anos trabalhando numa associação. Se é nesse modelo, você não tem vínculo trabalhista, né? Onerosidade, que é o próximo vínculo, não. Eu recebo remuneração pelo meu trabalho, mas se eu trabalhar, eu recebo. Se eu não produzir, eu não recebo. Diferente de uma pessoa que trabalha dentro da associação, ele está lá, de 8 a 18, ele tem um salário CLT lá. Se ele produzir ou não produzir, o salário ele vai receber. Ele pode até ser mandado embora porque ele não produz nada. Mas você não tem essa onerosidade. E por último, a subordinação. Eu estou na rua, eu visito meus clientes, mas eu não recebo ordem direta de ninguém. Eu posso ter um gestor, posso ter um supervisor, eu tenho alguma dúvida, olha, eu estou com um problema, me ajuda, essa placa aqui, dá para baixar o preço aí e tal, mas ele não determina o que eu faço, a hora que eu faço, como eu faço. Então, gente, existe uma diferença entre trabalhar na associação e trabalhar para a associação. Espero ter respondido a sua pergunta, porque não dava para responder isso no Instagram, porque o tempo demora um pouco mais para explicar um pouco mais. Já que você já está até aqui, segue nosso perfil, clica aí como seguidor. Toda vez que a gente colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Um abraço.